Estamos no ar? Olá, pessoa. Numa época em que se precisa pensar muito antes de falar, será que realmente nós estamos falando aquilo que pensamos? Será que nós não estamos simplesmente suplantando nossa vontade na hora de expressar algum tipo de opinião só pelo politicamente correto? Ou então só para não ofender outra pessoa? E muitas vezes, ou quantas e quantas vezes a gente não se sente ofendido por outras pessoas, mas que também para não ofender, nós simplesmente nos calamos. Será que nós estamos levando ou seguindo à risca aquela coisa de dar a outra face? Será que ao nos calarmos, nós não permitimos que outros levantem a voz para cima de nós? Será que nós não estamos simplesmente deixando de lado nossas identidades, nossas vontades, nossos desejos, simplesmente enganados por uma aparente empatia? É hora de começarmos a pensar e simplesmente não levarmos muito ao pé da letra aquilo que a gente costuma ouvir e até dizer. Em todos esses tempos, é bastante interessante saber como se fala e como se expressa a própria opinião. E é nesse clima de reflexão que a gente começa o Sem Roteiro de hoje. Agora sim, para você que está sintonizando aqui o nosso podcast, eu vou dar as boas-vindas para o meu amigo, o publicitário Alex Rosa, que vem aqui para debater outras questões nessa terça-feira. A gente vai começar a marcar assim, Alex Rosa, segunda participação. Alex, tudo bem com você? Segunda aí, né, Carlão? E hoje, para falar de um assunto quente e polêmico, hein? Exatamente, a gente vai falar sobre assuntos quentes e polêmicos, mas a gente vai começar light. Exato. A gente vai começar light porque nessa semana o pessoal falou até durante as conversas que eu tive durante o dia, e o pessoal falou assim, viu, você não vai falar nada no Oscar, você que gosta de comunicação, você que gosta de cinema, você que gosta dos bastidores do cinema, de produção audiovisual, não vai falar do Oscar. O Will Smith, Alex, aquele tapa primeiro lá que o Will Smith colocou no Chris Rock, num primeiro momento, eu achei que fosse encenação, mas depois que eu vi que o negócio ali pegou mesmo, né? Eu vou falar pra você por que você achou que era encenação. O trabalho do Chris Rock, né, ele foi tão profissional ali, né, que um tapa daquele, assim, qual que é, ele ia pelo menos se defender. Não se defendeu e não contra-atacou. E mais, continuou fazendo, e não perdeu a piada, continuou fazendo uma piada. Você viu o que ele falou depois que ele tomou o tapão? Exatamente. Enquanto o Will Smith descia do palco, o que ele falou? O Will Smith bate forte pra caramba. Exatamente. Até eu estava conversando aqui com o pessoal um pouco antes da gente subir aqui para começar o podcast, estava falando com o Ryan lá embaixo. Falei assim, viu, no primeiro momento eu fiquei em dúvida para saber se realmente aquilo tinha sido simplesmente um jogo de cena ou se o negócio estava sério. E aí, durante até a própria transmissão, eu dei uma olhadinha ali, dei uma gugada no negócio, não vi, já fui direto para o Twitter. Tinha gente também duvidando do negócio. E aí, a gente percebe também dentro da expertise até do Chris Rock, eu sei que tem muita gente que criticou o cara, etc e tal, falou que ele fez piada. Fez piada inoportuna? Fez piada inoportuna. Dependendo da situação que ele estava ali, ele foi extremamente... Concordar ou não, né? Aí o assunto dura 7 dias aqui no podcast, mas o que eu analisei foi justamente a postura dos dois. Também. Tanto do Chris quanto do Will Smith, né? Exato. Tanto na hora ali, né? Foi bem rápido, né? O Will Smith ele foi bem rápido. Logo ganhou o Oscar, né? Logo em seguida ele subiu novamente no palco e já deu aquele discurso chorando, né?
Mas só que ali, Carlão, eu percebi a assessoria que ele tem por trás. Lembra que semana passada a gente veio falar justamente sobre isso, né? A cultura do cancelamento. Exato, dá até para continuando esse assunto, faz todo sentido. E o quão rápido você precisa ser, né? Mais rápido que o Will Smith eu nunca vi na minha vida. Que antes mesmo de ele sair dali, da premiação, ele teve a oportunidade de subir no palco novamente, né? E pediu ali desculpa, né, para todo mundo, né? Chorou, né? Então tudo aquilo. Por que eu tô falando isso? Ah, mas o cara encenou ali. Não é que ele encenou. Ele estava no calor do momento, a emoção, ele chorou, né? De nervoso, né? Da situação que aconteceu. O cara ganhou o Oscar pela primeira vez. É o momento dele ali, né? E acontece tudo o que aconteceu. Enfim, a hora que ele desceu do palco, o Denzel Washington foi lá, né? Tem imagens do Denzel Washington indo lá, tentando acalmar ele. Dá um tempo aí, não é muito bem por aí. Exatamente. E naquele calor do momento, você percebe que a assessoria que ele tem por trás, né? Ele foi lá, demonstrou. Por que eu falo isso? Porque logo depois que ele saiu dali, eu vi um vídeo de bastidores, esses vídeos de bastidores, dele dançando e festejando com a estatueta na mão, dançando a música do MIB, né? Men in Black, Do Men in Black. E ali dançando e curtindo a festa depois, entendeu? Então, eu falei, peraí, lógico, tem o calor do momento, ele se emocionou, ele é um ator, né? Se ele quiser chorar, a hora que ele quiser, ele chora, né? Mas aí vem aquela questão da encenação que você falou no começo também. Eu também achei que foi... No momento que eu vi, falei, não... É encenação. Mas depois eu fui percebendo que não era, porque, né, depois ele desceu, começou a esbravejar, né, falar palavrão, tal, que não quer mais... Não quer o nome da mulher dele. Da esposa na boca do cara e tal, aquelas coisas. Eu falei, poxa, não foi. Então eu percebi o profissionalismo que teve o Chris na hora ali, de manter a postura e manter o trabalho dele, que é fazer piada. Exato. Né? Gostou ou não, é um trabalho dele. Eu não critico nenhum nem o outro. Né? Quem tem razão? Isso aí tem que se analisar e conversar muito a fundo e ver toda a situação. Enfim, eu não conheço o Will Smith pessoalmente para falar o que ele estava sentindo ali na hora. Ele podia estar com um problema em casa com a mulher, com a própria mulher, né? Enfim, ela tem uma doença, né? Isso mexe com a vaidade da mulher. Isso eu concordo, é verdade, né? Mas eu não, assim, não dá para fazer juízo de valor. Exato. Não dá para fazer juízo de valor. Exato, né? Lembrando também que o Will Smith ele tem um relacionamento aberto com a mulher dele, né? Então, né? Enfim, né? Eu não julgo, né? Esse lado, nem tanto de um lado quanto do outro, porque o profissional que está ali fazendo o trabalho dele, que estava o Chris Rock, né? Fazendo o trabalho dele, também estava certo. Ele tem que fazer piada, né? Então imagina, se cada vez que um humorista sobe no palco, faz uma piada de alguma coisa, alguém vai lá e dá um tapão nele. Imagina quantos tapas os humoristas daqui do Brasil não iam levar. Exatamente. E o tipo de humor dele costuma ser aquele humor bastante... dali para cima. Dali para cima. Exatamente, é dali para cima. E o que me chamou mais atenção, eu percebi ali também, Alex, que o negócio, o bicho estava pegando mesmo, porque ainda na hora que foi feito o anúncio do prêmio, a hora que os atores, as outras equipes subiram para receber o Oscar, eu percebi que ele estava assim, lá no fundo, assim, tentando falar com alguém, olhando para o tamanho da plateia, com um olhar meio perdido, tipo assim, cara, o que está acontecendo aqui, velho? Vamos ter que segurar a onda de qualquer jeito. Exato. Então, quer dizer, aquilo que você citou, o profissionalismo dele foi fora de série. Quer dizer, por qualquer outra pessoa que não tivesse uma inteligência emocional ali, ou não estivesse agindo pelo profissionalismo, naquela hora teria espanado. Sim. Ou partindo para agressão, ou simplesmente deixado baixar a bola. Você vê quem age pelo emocional, né? Que logo depois da situação e depois que a premiação acabou, o filho dele já foi, né? Ele mesmo foi lá e tuitou, né? Mereceu muito mais, uma coisa assim, sabe? Então você vê ali, dá para você sentir o calor da emoção, né? Porque, imagina, lógico que não foi uma indicação do assessor falar isso pro menino. Ele foi lá por ele mesmo, no calor da emoção. Tá vendo a arma que as pessoas têm na mão e tem que saber
Isso aqui pode ser uma arma contra você mesmo, você entendeu? É. Então, tem que tomar cuidado com as redes sociais, assim, igual agora, né? A gente veio semana passada aqui falar sobre a cultura do cancelamento, né? Uhum. Aí você estava até me perguntando nos bastidores quanto tempo dura, né? Exatamente. Falar a verdade para você, dos anos que eu trabalho com redes sociais, eu não consigo responder essa pergunta, porque cada caso é um caso, né? Tem alguns que duram pouco, tem alguns que as pessoas lembram pro resto da vida, né? Enfim, o Rafinha Bastos é um, né? Que todo mundo lembra na época de CQC ainda, quando ele fez aquela piada e foi mandado embora do CQC. Vanessa Camargo. Isso. Com a Vanessa Camargo. Com o filho dela e tal. Filho, enfim, todo mundo lembra. É que ele fomentou isso aí. Ele fomenta isso nos shows também e a galera não esquece por causa disso também, né? Mas, pode ser também uma defesa, não é, Alex? Porque o cara fala, viu, já que você vai lembrar, então eu já vou te lembrar logo para... Exato. Quando você dispara determinado fato gerador a respeito de você, você tem a manha de simplesmente abafar. É a defesa, né? É aquele exatamente. que joga na defesa. Mas aí que tá. Se o cara não... Por exemplo, obviamente que ele deve ter uma assessoria, uma grande assessoria por trás dele, Will Smith, né? Uhum. Mas imagina se ele não tem nessa hora. No calor do momento. Ele pega o celular e sai tweetando. E fala tudo que ele está sentindo. Esse é o perigo. Uhum. Por quê? Porque você falou ali na hora, beleza, passou. Mas quando você registra aqui, ó, isso aqui dura para sempre, né? Ou até a hora que você apagar e uma pessoa... Agora não tem mais, eu apago depois. Não. Se você é um influente, a primeira coisa que você vai fazer, a hora que você fizer merda, né? Vamos dizer assim, em português, claro. Os seguidores dessas pessoas, e os haters, né? Uhum. Vão printar na hora. Sem chance. Você entendeu? Você esqueceu, mas a internet não esquece. Sabe aquele ditado? Vamos guardar. Vamos guardar. E daqui a pouco aparece de novo os prints, entendeu? Uhum. Então, enfim, mas calhou, né, essa situação do assunto que a gente veio discutir semana passada aqui. E nessa semana também aconteceu muitas polêmicas aqui no Brasil também, né? E a gente percebe que acontece cada vez mais. Você citou uma coisa aí que, aliás... É a transformação digital, né, Carlos? Exato. A gente ainda não está sabendo, assim, nem todos os profissionais, nem todas as empresas, nem as pessoas próprias estão sabendo lidar, né, com essa mudança ainda, né? Então, estamos todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, né? Então, ocorrem essas falhas... E essas polêmicas, assim, acontecem por causa dessas falhas, né? Porque somos humanos, pô. Exatamente. Né? E outra, a gente está falando dos grandes artistas aí, dessa questão de assessoria. Mas além de se ter uma boa assessoria, Alex, a pessoa também tem que obedecer a assessoria. Porque não adianta nada o assessor falar assim, viu, agora você faz um discurso desse jeito, agora você não coloca esse tipo de roupa. Até a gente colocou aqui uma das saídas de uma das integrantes lá, a Jade, lá do Big Brother. A gente chegou e falou assim, viu, mas eu percebi que no outro dia a roupa dela já estava... mais serena, a maquiagem estava totalmente diferente. Quer dizer, além de se ter uma assessoria, há que se obedecer a assessoria também, porque senão não adianta nada. Isso. Eu tenho minha opinião. Até o editorial aqui do programa foi sobre isso. Eu tenho minha opinião. Quer dizer, mas até quando a tua opinião vai contar em determinada situação? Se você cuida da minha imagem e eu fiz alguma coisa que realmente vai desagradar a minha audiência, vai desagradar meu público, você chegou para mim e falou, Carlão, você pisou na bola ali, cara, coloca um cardzinho, coloca um monte de emoji, etc. e tal, e vai. Quer dizer, eu tenho que obedecer, porque senão não adianta nada. E outra, foi o que aconteceu com o filho do Will Smith, né? Com certeza ele agiu no calor da emoção ali e dane-se o assessor, né? Mas aí é a questão da assessoria do pai dele, e ele estava livre. Mas olha, com certeza deve ser a mesma coisa, né? São família, né? Então, enfim, mas... Imagina imagina, acho que o cara nem dormiu à noite, né? O assessor dele. Os assessores, o chefe da assessoria, sei lá, de comunicação dele, nem deve ter dormido à noite, né? Uhum. E aí você vê que o pós daí, né? Teve o calor do momento, ele saiu bem, ele foi lá e pediu desculpa, mas depois teve o pós. Por quê? A repercussão negativa que deu, né, chegou na academia, né, nos diretores da academia. Virou institucional o negócio. Exato. Que aconteceu lá dentro. Que ele pode perder até o Oscar, né? Tá sendo discutido isso. Então, mas aí entra essa coisa. O que tem a ver uma coisa com outra? Quer dizer, a academia, tudo bem, a academia ela tem a obrigação de organizar o evento e etc e tal. Mas, de repente, aconteceu algo inusitado ali dentro, o prêmio dele foi pelo talento numa determinada atuação. Lógico. Quer dizer, o que aconteceu ali dentro... foi simplesmente periferia do assunto. Eu não sei, falar a verdade para você, eu não sei se existe uma regra, deve ter, né? Para eles estarem discutindo isso. Não sei se tem uma regra
específica para isso. Algum Porque nunca termo de aconteceu conduta? isso, né? Acho que Não. eu não lembro Eu, de ter pelo menos. acontecido algo nem parecido, assim, nem... Assim, mas ele podia ter... Eu acho que ele poderia ter batido no Chris com as palavras, né? Sei lá. Eu sou dessa opinião. Eu creio que seria mais importante ele ter feito dessa Ele forma. teria saído por cima Então, mas da aí situação. será que ele seria entendido? Você acha que a mensagem dele chegaria se ele fosse na base do paz e amor lá, naquela hora? Aí também Sabe, é não de se dá. pensar, né? É muito complicada a situação, porque chega uma hora que até dentro da comunicação politicamente correta, dentro da comunicação não violenta que o pessoal coloca muito hoje, está muito em voga, você tem que tomar cuidado na hora, porque muitas vezes você pode perder, tentando amenizar algumas palavras, você pode perder tua autoridade. Com certeza, né? Quer dizer, e deixar a situação, quer dizer, o cara lá tava zoando a mulher dele, né, cara? Que tem uma doença, né? Então, quer dizer... É uma piada ruim, É. lógico, de mau gosto, péssimo, né? Mas, assim, eu acho... muita gente fala que, eu queria ter um marido, como muitas mulheres. Eu vi uns pais, nossa. Mas, assim, eu sou daquele do paz e amor e não violência, viu, cara? Eu não sei, assim, pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Eu, assim, se me perguntar, e se estivesse na situação dele, o que você faria? Eu falava, não sei. Não sei, porque a gente é humano, né? Não sei que reação eu teria na hora ali. Uhum. Ele foi lá e bateu. Aí eu tô vendo por fora, né? Eu sou um cara que tô vendo por fora e dando minha opinião. Você entendeu? Agora, se eu tivesse lá na pele do cara, o que eu faria? Não sei. Fala a verdade. E outra, ali tava complicado também, porque tava inteligente e grande. Só tinha os atores, os produtores. E você vai falar, puta Zé em cima do muro, né? Mas não é, cara. É uma situação de... Assim, é difícil você pensar no que você faria. Se nunca aconteceu com você uma situação como essa, entendeu? É complicado, né? Se impor respeito é uma coisa complicada. E o cara ali, eu tava ali para receber o Oscar, né? O maior prêmio da vida dele e tal. Acho que a maior premiação como ator é o Oscar, né? Principalmente de Hollywood, né? Sim. Enfim, ali ele ofuscou, né? O brilho dele, né? A situação em si ofuscou o brilho dele, que ganhou o Oscar, enfim. Ficou uma situação bem chata, né? Exatamente. Enfim. Ficou estranho. Mas ele é um puta de um ator, né? E muito movimentada também essa questão, essa cena artística aí, não só no mundo, mas também aqui no Brasil, com repercussões mundiais. A gente dá para entrar também nessa questão aqui do nosso Lollapalooza. Sim, que teve toda essa polêmica recente, com o Tribunal Superior Eleitoral, etc. e tal. Enquanto lá os caras estão brigando por causa de arte, por causa dos pescotapas aí, etc. e tal, a gente aqui tem que brigar porque parece que está chegando a hora do voto. E eu acho que é interessante também a gente levantar essa lebre, porque existe uma linha bastante tênue em que o que pode se fazer enquanto artista e o que não pode se fazer enquanto artista. Aí você tem duas vias de regras aí, né? Você tem a lei civil, né? E você tem a lei eleitoral, que foi o que aconteceu. Acho que é isso que você está citando, né? Do assunto que ocorreu no Lollapalooza lá. Dando nome aos bois. Lollapalooza, né? Eu falei errado. E a questão do Pablo Vittar, da Pablo Vittar, etc e tal. Sim. Que simplesmente levantou bandeira lá dentro, etc e tal. Depois teve retaliação, aquela coisa toda. Então, a gente goste ou não, o Brasil existe o TSE, que é quem rege, né? Que é o maestro das eleições no Brasil. Nos Estados Unidos não tem isso. Você pode manifestar sua opinião política, seja você influente ou não, a qualquer momento, entendeu? Não tem um período específico que você pode fazer isso, senão você vai preso ou multado, enfim, não sei. Mas nos Estados Unidos não tem. Agora no Brasil, a gente tem o TSE, que é quem cuida dessa regra eleitoral. E essa regra eleitoral, ela existe, né, como se fosse uma mini constituição ali dessa área de eleições, né? E o que ocorreu e que está ocorrendo ainda, né, no Lollapalooza foi o seguinte: você tem duas situações ali, né? Você comentou da Pablo Vittar, tá? E ele pegou e ergueu a bandeira do Lula, né? E saiu pela galera gritando fora Bolsonaro, mas com a bandeira do Lula na mão, tipo, ou seja,
Tipo, vote nesse e não vote naquele, sabe? Hum. Isso dá uma conotação, assim, a lei eleitoral, assim como o direito, também é muito subjetivo, né? Então, pode ser que, no caso, o ministro do TSE, ele que deu a entrada nessa ação, ele entendeu o quê? Que aquele ato que estava sendo realizado ali configurava propaganda antecipada, né, em favor de um candidato. Cabe lembrar também que ele deu essa chancela aí de propaganda antecipada porque recebeu uma provocação. Alguém chegou lá e representou, falou, pô, cara, estão fazendo propaganda antecipada lá, e aí? Exato. Né? Aí o que eles fazem? Analisa. Né? A gente tem que entender também que a gente vive num país onde a gente tem a liberdade de se manifestar politicamente. Lógico que a gente tem essa liberdade. Porém, né, você está ali no Lollapalooza, que é um puta de um evento grande, com pessoas ali que influencia uma geração, né? Você tem ali a Anitta, você tem Pablo Vittar, você tem, enfim, você tem cantores internacionais famosos, né? Tem os DJs. Né? Então, e como a gente comentou na semana passada, lembra que o assunto era sobre os influenciadores, né? Então, você tem ali os influenciadores que influenciam pessoas a fazer, né? E qual é, assim, mas tem uma maneira de se criticar? Tem, para não se configurar propaganda eleitoral? Na minha visão, né? Eu não estou falando que é certo ou é errado, até porque eu não sou nem advogado, né? Mas, por exemplo, um fora Bolsonaro lá, que, né, Anitta, Pablo Vittar, enfim, eles levantaram lá e colocaram até como chama? Fresno também, colocou atrás do telão, fora Bolsonaro. Isso aí eu entendo como uma crítica social de alguém que está no poder e não está satisfazendo aquela pessoa e ele quer manifestar a posição dele perante aquela situação. Da mesma forma que houve manifestação contra o Putin. Exatamente. Se não me engano, na sexta-feira, a cantora Marina Internacional chegou Sim. lá e... É alguém que está no poder que não está satisfazendo algumas pessoas. Pode manifestar essa crítica? Eu acho que sim. Uhum. Você entendeu? Agora, quando você pega a bandeira, né, de um candidato, né, e levanta, eu acho, na minha visão, eu acho que daí já configura, sim, uma propaganda antecipada segundo o próprio código as próprias regras, né, das eleições no Brasil, né? Por exemplo, você tem um período que você pode fazer a propaganda eleitoral, né? O TSE determina que é 45 dias antes da eleição começa o período eleitoral onde você pode registrar a sua candidatura e começar a sua campanha de acordo com o partido que você se filiou, né? Antes disso, tudo que é pedido de voto, né? Manifestação de influenciadores em favor de um candidato, pode sim configurar, dependendo quem o ministro lá do TSE que pegar, pode sim configurar propaganda antecipada. Mas é um assunto muito delicado, porque pode ser que na visão de um ministro seja propaganda antecipada, pode ser que o outro não pense da mesma maneira, entendeu? É complicado, né, você fazer esse julgamento, mas assim, neste caso Lollapalooza ficou bem, para mim, que não sou um advogado, ficou claro que, pô, é propaganda antecipada, levantar a bandeira com a foto de um candidato, entendeu? Agora, na minha visão, o fora Bolsonaro lá, por exemplo, é uma crítica social, porque está criticando o presidente que está no poder, né? Então, tá... Ah, não, mas ele está gritando fora Bolsonaro e vai favorecer o outro. Não. Mas aí já cai na subjetividade. Quer Exato. dizer, não é pelo fato de eu falar mal do X que eu estou falando bem do Y. Até porque não tem só o Lula e o Bolsonaro de candidatos, correto? Você tem outros pré-candidatos. Aliás, é importante frisar... Essa questão de pré-candidatura é interessante a gente colocar, porque esse final de semana também teve aquela questão de se apresentar pré-candidatos como candidatos, etc e tal, e todo aquele rolo que a gente sabe que deu. Então, porque antes desse período eleitoral começar, que é o período dos 45 dias de campanha, antigamente era 90, né? Não sei se você lembra. Né? Antes de 2018. Né? Aí 2018 chegou com novas regras, né? Tanto nas redes sociais, para as redes sociais também é importante frisar, né? Que não existe, por exemplo, perante a lei eleitoral hoje no Brasil, não existe nenhum candidato ainda. São todos pré-candidatos,
né? Onde que se define a candidatura? Na convenção do partido, né? É o partido que vai decidir, ó, esse cara vai ser o candidato. Mas enquanto isso, eu posso falar que eu sou, por exemplo, eu sou o Lula, eu sou o Moro, eu sou o próprio Bolsonaro. Eu posso falar que eu sou pré-candidato a presidente? Eu posso, mas eu não posso falar que eu sou candidato a presidente. Você entendeu? Ah, mas e se uma pessoa pedir voto para mim? Depende da pessoa. Às vezes, vamos supor, você não é influente nem nada. Você vai começar a pedir voto. Você pode, dependendo, né, se alguém denunciar ou for algo muito assim, você pegar uma pessoa que não é influente e dar uma punição, e essa pessoa receber uma punição é muito difícil. Agora, você está num evento gigante, apesar de privado, o Lollapalooza é um evento, né, tem no mundo inteiro. Né? Tem milhares e milhares de pessoas ali. E a pessoa que está ali cantando, ela é uma pessoa influente, né? Ela influencia as outras pessoas. Sem dúvida. Enfim, aí eles já enxergaram de uma outra maneira, né? Entendeu? Então, eles notificaram. Na realidade, foi o seguinte, né? Eles aplicaram uma multa de 50 mil. Inclusive, no pedido do ministro, até erraram o CNPJ. Não sei se Isso, eu ia comentar isso daí. Então, erraram o CNPJ. Da organização do evento Lollapalooza, né? Porque eles, enfim, foi uma multa de 50 mil, foi ironizada até pela Anitta, né? Falou, poxa, vou ficar sem uma bolsa, vou né? ficar sem uma bolsa, vou perder a bolsa. Enfim, gerou polêmica na internet, gerou burburinho. Quem se favoreceu com isso, na sua opinião, Carlão? Eu acredito que tenha sido o candidato que foi levantado lá a bandeira Tanto um dele. quanto o outro. Posso falar que sim ou não? Eu acho que ser. sim, né? Eu acho que aqui a gente está para colocar a nossa opinião. Então, na minha opinião, ambos, que já está polarizado isso, né, no Brasil. Pô, eu acredito ainda que surja uma terceira via no Brasil. Mas vai ser bem... O ambiente é difícil, né? A gente está muito... Ou você é extremo de um lado ou você é extremo de outro, né? Você não... É difícil você julgar, mas assim, a lei eleitoral no Brasil é bem definida e, assim, queira você goste ou não, ela tá ali para ser seguida, né? É aquela questão, o pessoal coloca muitas vezes, assim, até em alguns comentários que a gente ouve por aí, principalmente aqueles comentários de redes sociais. Aliás, Alex, eu não sei você, mas quando eu vejo alguma notícia polêmica, eu leio a notícia, dou uma digerida na notícia, eu reflito na notícia para mim e depois eu vou para os comentários. Sinceramente, é uma diversão pura. E você já viu as suas opiniões lá de 2010, no Facebook? Ele traz isso de vez em quando, as lembranças, né? Tem coisa... Tem coisa que eu apago a lembrança. Aquela de música vergonha. aquela questão daquela música da Legião Urbana. Não quero lembrar que eu erro também. Exatamente. Meu Deus, o que eu falava, né? Assim, e é aquele ditado, né? A internet tá aí para eternizar tudo que você fala, né? Exatamente. Enfim, mas assim, essa situação, ela trouxe Precisa mudar a lei? Não tá contente com a lei? Tem que mudar a lei. Não é a base de manifestação, de não quero, porque tem grupos e grupos, né? Então, mas tem grupos que, às vezes, é o mesmo assunto, mas só que não favorece a ela, né? Exato. Aquele grupo a gente chama de patota, a patota, né? Então se não favoreceu a patota de vamos em cima dele, e acontece aquele lance do cancelamento. O cancelamento nada mais é que são grupos organizados dentro das redes sociais que começa a aterrorizar aquela pessoa que fala algo que esse grupo não gostou, e às vezes, como se diz, às vezes o que a pessoa falou nem é para tanto, mas só que aquele grupinho, ele é tão organizado que ele vai tanto a coisa. Ele vai até as redes sociais dessa pessoa que falou isso, que eles não gostaram, que esse grupo não gostou, e aterroriza, fala assim, inclusive alguns, né, tem até patrocinadores, né, alguns influencers, e essas pessoas elas vão até a rede do patrocinador pedindo o cancelamento do contrato, e muitas empresas com medo de afetar a reputação da empresa, acaba cancelando o contrato. Você entendeu? Então, hoje tá
tá borbulhando isso aí, né? Uhum. A gente tá vivendo o momento, né, da transformação que tá tendo, né? Exatamente. E até naquela questão, só para eu concluir aquela parte que eu estava falando para você dos comentários, é assim, a gente percebe que esse burburinho foi gerado pela propaganda de um determinado candidato, mas pode ficar tranquilo. Claro. Se fosse o candidato X também, o barulho Exato. ia ser o mesmo. É. Então, quem se sentiu ofendidinho em determinada situação, com certeza ia reivindicar os direitos. Sim. Outra coisa, dentro das redes sociais que a gente percebe aí, o pessoal fala assim, não, mas a gente está num país democrático, a gente tem direito A liberdade de de expressão, expressão. etc e tal. Quer dizer, nós vivemos num país democrático, não num país sem regras. Exatamente. São coisas intrinsecamente Então, diferentes, é que- diametralmente opostas. O pessoal fala, não, na democracia eu posso fazer o que eu quero? Não. É que a internet, Carlos, ela é interessante, né? Ela trouxe, assim, ela uniu pessoas com pensamentos iguais que moram em países diferentes com regras diferentes. Um exemplo, o Ou seja, monarca. a turma joga... O monarca é um exemplo dele. O que na realidade ele fez? O podcast que ele montou, super famoso, um dos primeiros do Brasil e tal, mas só que ele fez? Ele quis defender algo, aliás, o podcast ele montou baseado no Joe Rogan, né? Nos Estados Unidos. Sim. Só que lá nos Estados Unidos, por exemplo, é permitido ter um partido nazista. Você entendeu? Lá nos Estados Unidos. Mas é outra regra. Você entendeu? É outras leis. Então, ele quis defender uma liberdade de expressão aqui, usando uma analogia que foi infeliz, e sendo que a gente está num país democrático, igual você falou. A gente tem liberdade, mas tem que ter regras, né? Uhum. Qual que é a lei do nosso país? É essa. Então, a internet, ela trouxe isso, né? Misturou Poxa, mas eu tudo. posso pensar do jeito dele lá que mora no outro país, então vai viver lá, entendeu? Exatamente. É. Então, mas assim, é interessante, né? Você vê que a própria, não só as leis, mas as culturas também, né? Então, Exatamente, eu ia falar dessa questão de cultura. Quer dizer, não dá para pensar de uma forma tupiniquim, de uma forma brasileira, com a cabeça americana. mas lá Da mesma forma que lá, com a cabeça americana, não dá para pensar da forma como a gente pensa aqui. E outra, Sim. o mundo está globalizado, mas não tropo. É, Nem tanto. com certeza. Não é assim. Vai chegar em determinado momento, você pode achar uma coisa legal ali na casa do seu vizinho, Uhum. mas na sua casa você não vai achar legal. Uhum. E aí? E é onde que tá o limite da liberdade de expressão, né? Uhum. Aí que tá. Né? Exatamente. Então, a gente tem que sempre ver esse lado também, né? E a internet, ela trouxe isso. Então, ele falou, não, mas eu vou fazer igual o Joe Rogan. Não, calma lá, ele vive nos Estados Unidos, você vive no Brasil. Então, a lei que rege o seu país é a que vai te julgar e que vai fazer você andar com ela. Queira você ou não, né? Então, a gente tem uma Constituição, a gente tem, né, um código de leis ali para ser seguido, né? Não é só... como chama? Ordem e progresso. Né? Tem que ter a ordem também, né? Não é só o progresso. Exatamente. Tem que ter o progresso e a ordem junto. Tanto é que colocaram uma duplinha, ordem e progresso. Exatamente, né? Então, enfim, o que nos espera aí, vou falar a verdade para você, viu, Carlos? O que está acontecendo agora, e a pandemia acelerou muito isso, né? Tanto que as discussões sobre a pandemia foi, assim, 2020, 2021 ali, a pandemia, ela abriu esse leque, essa visão de como a gente vai enxergar o futuro das redes sociais, o futuro da internet, né? Ela antecipou isso aí, né? Acho que faltava uma faísca. Uma centelha. E a pandemia foi essa faísca, entendeu? Então, agora a gente está no meio do furacão. Para onde a gente vai, né? Conjecturando, você acha que durante a pandemia o pessoal foi direto para as redes sociais para estudar mais, para aprender mais, ou foi aprender mais fofoca, aprender mais haters e afins? Alguns foi. O que você acha? Alguns foi para... Né, as pessoas ficaram um período presas em casas. Quando você fica preso, não pode sair, você fica nervoso. E as pessoas se manifestavam nas redes sociais, esse nervoso. E aí, o número de haters foi lá na casa do chapéu, né? Uhum. Você entendeu? Então, mas muitas pessoas utilizaram esse tempo para estudar. E aí que surgiram, por exemplo, podcast. Queira ou não, eu gosto bastante de assistir. Tem vários podcasts bacanas, assim como o Podcast. Tem o podcast do próprio Flow, que eles trazem pessoas interessantes para conversar assuntos, às vezes, que me interessam. Então, eu utilizo
um podcast, por exemplo, para aprender alguma coisa também. E você está falando do podcast, eu sou muito fã, eu sempre fui fã desse formato, mas antes o podcast era só exatamente para ouvir. Exato. Mas o próprio Joe Rogan foi um dos grandes precursores disso, de meter uma câmera lá e com certeza. Então, aí o que acontece, Alex? Muitas pessoas têm a manha de procurar coisas bacanas e outras procuram coisas não tão bacanas. Exato, e exatamente. Para qualquer lado que vá, a cabeça vai abrir, seja por um lado bom ou pelo lado ruim. Com certeza. Por exemplo, no meio da pandemia, a nossa agência teve que se reinventar, né? Então, na realidade, a Galgari, ela nasceu dentro da pandemia, né? No meio do furacão, de uma pandemia acontecendo, e enquanto negócios, assim, a maioria dos negócios estava quebrando, a gente estava abrindo, né? Então, mas o que nos impulsionou a falar assim, não, a gente precisa abrir a Galgari? O momento pedia algo novo que nunca tinha existido, por exemplo, nas eleições para prefeito, né, as últimas eleições para prefeito, vereador, nas eleições municipais, foi no meio de uma pandemia. E como que o candidato ia chegar para entregar um panfleto na casa da sua mãe ou na sua própria casa? E outra, quando todo mundo estava com medo de toque, estava com medo de tocar nas Minha mãe, pessoas, ela não queria pegar nem panfleto que era do supermercado, que as pessoas deixavam ali, do Russe lá, tal, na época ainda, né? Então, não quero. Não, o cara ia chegar, senhora, aqui um panfletinho para você ver as nossas ofertas do supermercado. Não, sai. Você entendeu? E como que o candidato ia chegar na pessoa? Se do supermercado já não pegava, imagina do candidato. Ao vereador ou a prefeito. E tinha também a questão, a gente está falando, né, dessa questão eleitoral, e tem tudo a ver, e como que o vereador também ia ter segurança, um candidato, digamos assim, ia ter segurança de entrar na casa de outra pessoa para tomar um cafezinho, comer um bolinho. O que é a campanha municipal? A campanha municipal é diferente dessa que vai ter agora, que é as eleições gerais. Você entendeu? Então, a eleição municipal, ela é muito, Carlão, tete a tete. Claro. Né? E também segue a regra do TSE. Né? Então tem essa lei do antes tinha propaganda aquela questão de comício, você podia dar festinha, etc e tal, chamar a galera. Agora acabou a graça. Sim, mas por que, Carlão, que nos Estados Unidos não tem um TSE e aqui tem? É a desigualdade social que o país vive. Se eles não têm, se o Brasil não tem um TSE, né, o desequilíbrio nas eleições de quem tem muita grana, um candidato que tem muita grana e o candidato que não tem, a desigualdade é muito grande, entendeu? Diferente nos Estados Unidos, por exemplo, né, em que o país em si, a desigualdade não é tão alta, né? Que no Brasil ainda a desigualdade social, né, ela pede que tenha, para que tenha equidade, né, as eleições, né, entre um candidato e outro, você entendeu? Então, na minha opinião, eu acho que tem que ter sim essa regra do TSE, né? Mas só que daí, alguns não concordam com determinada regra, o outro não, muda a regra, né? Faz novas leis. E para quem faz as leis? Né? Os próprios políticos, você entendeu? Então, se o povo quer mudar algo, tem que ir para a rua para mudar algo, pedir algo, né? E votar certo, né, Carlos? Então, nessa eleição municipal, enquanto estava só voltando ao assunto, a gente viu essa necessidade de ter algo novo em uma eleição que estava no meio de uma pandemia, que o candidato, a eleição municipal ali, ela rege, ou ela pede, né, o tete a tete, né? Igual você falou, o vereador não tinha como entrar na casa de uma família para tomar um cafezinho ou para explicar sobre o plano que ele teria, né? Explicar sobre a sua campanha, né? O plano que ele teria para a sua cidade, no meio de uma pandemia que estava todo mundo usando máscara e preso em casa. E aí, como faz? E aí que surgiu a Galgari, entendeu? No meio desse furacão, e falou, vamos para a internet. Então, a internet, ela foi a grande saída das últimas eleições municipais, pelo menos aqui em Jundiaí, entendeu? Então, onde os candidatos, através de lives, através das redes sociais, puderam apresentar suas propostas, né? Então, mas tudo... A sorte é que, em 2018, mudou-se a regra eleitoral para
mudou-se a regra eleitoral para a internet e redes sociais. Você entendeu? Todo mundo acha que internet, redes sociais É terra acaba de sendo ninguém, né? uma terra de ninguém. Não. Na verdade, não é assim, mesmo sob a ótica do TSE, né, Alex? Mesmo sendo a ótica do TSE. Por exemplo, não era permitido impulsionamento nas redes sociais antes de 2018. Tipo, pagar para fazer a tua propaganda chegar mais longe. Exato. Por exemplo, não era permitido fazer Google, também sabia que dá, né? Por exemplo, assim, alguém vai procurar no Google em quem votar, aparece lá o seu anúncio, entendeu? Em primeiro lugar. Então, não era permitido antes de 2018. Então, o TSE mudou essas regras a partir de 2018, né? Justamente por causa das polêmicas que teve, tanto nas eleições dos Estados Unidos quanto nas eleições aqui do Brasil. Precisava mudar, precisava impor regras, né? E hoje não, hoje o candidato ele pode fazer o impulsionamento, né? Desde que ele registre, né, tudo direitinho nas contas da campanha dele, né, dentro do seu limite ali, mas mudou para melhorar. E além de tudo, tem que avisar, olha, esse aqui anúncio está sendo patrocinado, etc. Exato. A própria plataforma do Facebook e do Instagram também mudou. Aliás, dificultou muito também, né, para quem queria dar esse miguezinho aí Carlão, na coisa. Sabe o que acontece? Mudou para melhor. Por quê? Antes, o cara não podia impulsionar e mesmo assim o político ia lá e impulsionava. Imagina uma eleição municipal onde você tem milhares e milhares de candidatos num país. Uma empresa como o Facebook, ela, por mais milhares de funcionários que ela tem, ela não consegue monitorar tudo isso aí. Saber de onde... Humanamente impossível, entendeu? Então, o que acontecia? Havia essa desigualdade nas redes sociais. Um impulsionava um monte, o outro não tinha dinheiro e isso não era registrado na campanha, entendeu? Então, criou-se essa regra e a própria plataforma, além daquele rótulo, né, que quando você impulsiona durante o período eleitoral, isso só pode impulsionar só pode dentro do período eleitoral. O TSE tem isso na regra também, dentro dos 45 dias. Antes eu posso? Não. O candidato não pode falar nem que é candidato, né? Imagina impulsionar, né? Fazer propaganda pessoal, né? Que daí configura o que aconteceu lá no Lollapalooza também, que é um caso semelhante, é propaganda antecipada. Então tem essas regras para isso. E outra, além daquele rótulo, né, patrocinado pelo candidato tal, porque você sabe, né, Carlos, que todo candidato, quando ele na eleição, ele recebe um CNPJ. Sim, é praticamente uma empresa. Ele vira uma exato. Empresa. Durante aquele período dos 45 dias, é a empresa candidato fulano de tal. Você entendeu? E o próprio o Facebook, ele mudou, além de colocar esse rótulo embaixo da propaganda, falando que é propaganda eleitoral, tal, ele ainda... o registro de tudo que foi impulsionado daquele candidato fica registrado ali durante um período de 7 anos. Então, se acontecer alguma coisa lá na frente, um juiz, sei lá, ou o próprio TSE, o TRE, né, fala assim, não, eu preciso dos dados dessa campanha aqui. Será que você impulsionou só isso mesmo? Entendeu? Então, tem como ir buscar nesse registro que trouxe. Então, quer dizer, o material fica lá para ser auditado posteriormente. Exato. E outra, o Brasil é... Isso independente do cara ter ganhado a eleição, perdido, como é que funciona isso? Não, independente. Independente? Ele se candidatou, impulsionou, já está lá. Se candidatou, registrou que é um candidato, criou o seu rótulo lá, bonitinho. Por quê? Para criar aquele rótulo, o cara tem que ter um site, um domínio, o nome dele. Não é simplesmente criar o rótulo lá dentro. Você entendeu? Para quê? Para existir essa regra. Porque se eles não põem essa regra, eles fica humanamente impossível ele monitorar todo mundo que está impulsionando dentro de uma eleição municipal, por exemplo, que tem milhões e milhões de candidatos, entendeu? Então, o TSE, ele tem as suas regras e ela tem que ser seguida, né? Goste ou não, né? Quer mudar a regra? Lute para mudar, né, Carlão? Porque ela está ali para ser seguida e eu posso falar a verdade para você, o Brasil é um dos poucos países que isso... Na minha visão de publicitário, que já fiz campanha política também, ela é uma regra que funciona muito bem, né? Ela tenta de alguma forma, lógico, num país como o nosso que é muito desigual, sempre vai haver essa desigualdade também entre os candidatos, mas ela força uma equalização ali, né? Entre um candidato que não tem tanto recurso e o outro, você entendeu? E aí tem questões aí para a gente
discutir uma semana aqui no podcast, né? Se você for falar de fundo eleitoral aí, né? Uhum. Dentro da sua opinião, a lei aqui acaba sendo dura dentro dessa lei eleitoral, acaba sendo dura aqui para o candidato, para o povo em geral? Como é que você vê isso daí? Eu acho, assim, que ela poderia ser um pouco mais. Porque dura. acontece muita coisa. Mesmo com todas essas regras, ela acaba sendo branda? Exatamente. É que assim, Carlos, o brasileiro ele tem uma arte de... Né, de dar o jeitinho. De dar aquele jeitinho. É assim, o país, o brasileiro, o brasileiro é o povo mais criativo do planeta, na minha visão. Né? Eu posso falar para você, por que o Brasil é tão burocrático nas coisas? Por causa disso. Você entendeu? O cara que é empresário aqui no Brasil, se ele for para os Estados Unidos, ele brilha. Você entendeu? Por conta da burocracia que ele enfrenta aqui para ser um empresário, dos impostos que ele paga aqui para ser um empresário, lá ele vai brilhar. Se ele for com a mesma criatividade. Ou seja, então, o Brasil não é para amadores. Não. Então, mesmo na eleição, é impressionante como você fala, vem uma coisa nova para o juiz eleitoral, fala, poxa, isso eu nunca vi. Sempre tem. Sempre vai ter uma coisa nova. E fica assim, por exemplo, nas eleições gerais, ainda você tem menos candidato, mas nas eleições municipais é muito candidato, né? Então, no meio dos 45 dias, você ir lá, denunciar, até a denúncia chegar no juiz, e ele tem que ser muito rápido na sua decisão. Você entendeu? Porque tem que ser dentro desse período para você impugnar já a candidatura do cara. Senão ele vai. Uhum. Você entendeu? Então, esse lance, por exemplo, de impulsionamento, como a gente trabalhou com bastante candidato nas últimas eleições, a gente ficava monitorando durante os 45 dias, a gente ficava monitorando 24 horas por dia, tanto os da gente, tanto da oposição. Entendeu? Aí não dá para ser com algoritmo, tem que Carlão, ser no olho mesmo. A gente fez muitas denúncias, porque tem o aplicativo, né? Em termos de tecnologia, o TSE é muito bom também. Mas só que é humanamente impossível eles, né, analisarem tudo que chega para eles de denúncia dentro dos 45 dias. Lembra na época do Cavalete? Nossa, acabou. Né? Graças a Deus acabou, né? Uhum. Mas agora veio algo muito maior, que é dentro da internet, né? O Cavalete fica dentro da sua timeline agora. Exatamente. E outra, sem contar toda essa eficiência para isso do WhatsApp. Sim, então, tá vendo como o TSE era uma regra que foi mudada também, né? Poxa, e aquilo lá poluía a cidade de uma tal forma, caía, quebrava, a cidade ficava suja. Chovia, ia tudo pro Sabe o que eu tenho mais raiva, Carlão, de uma eleição? São os santinhos, que na época, quando não podia impulsionar na internet, hoje os candidatos estão abrindo o olho porque eles impulsionam também na internet. Então ele acaba dividindo o budget dele que ele tem para fazer um panfleto com a internet. Então diminuiu bastante, né? E mudou-se a regra também do santinho você poder jogar para tudo quanto é lado, né? Você entendeu? Então, imagina a cidade no outro dia ficava inteiramente suja. E durante os períodos que podia pôr cavalete, que era dentro do período de campanha, que lá a cidade ficava imunda, entendeu? Então, tem que ter essa regra do TSE. É interessante ter, né? Justamente por causa que o país é um país desigual, né? Socialmente desigual. Não é como os Estados Unidos, que tem... lá tem muita liberdade, os caras lá podem tudo. Não, é por causa disso também, entendeu? Você tem... Lá a desigualdade social, se comparada com o Brasil, é gigante. E outra, os Estados Unidos, a coisa é tão diferente que você pode votar até pelo correio. Exatamente, né? É assim, eles estão muito evoluídos, muito à frente da gente. A gente tem que muito evoluir. A nossa democracia, Carlos, ela tem que evoluir bastante ainda para chegar nesse patamar, né? Mas só que, isso na minha opinião, eu acho que tem que existir regra sim, porque senão vira casa da mãe Joana, igual você falou. E a internet, imagina, se com cancelamento tem, imagina com nem eleição, né? Se no civil, né? No civil tem esses cancelamentos, imagina em âmbito eleitoral. Brincadeira. Né? Que é 45 dias de fight, né? Uhum, exatamente. E um olhando o terreno do outro ali 24 horas. E ainda mais agora, né? Polarizado do jeito que está o país, né? Ou é um lado ou o outro. Isso é ruim para nossa democracia, eu acho, na minha visão, porque você tem muitos outros candidatos, né? Você não tem que se dividir. Dá muita só bolha. Com outro. Exato. Na verdade, não muitas, duas. E outra, aí tá quietinho aqui, em vez de eles fazem muito isso,
né? Os próprios eleitos, candidatos que foram eleitos, que estão no poder agora, e os que estão para entrar. Eles fazem muito isso. Quando eles abafam, eles, poxa, eu preciso movimentar minha militância. Então, eu falo mal do outro, por quê? Para movimentar essa militância minha, para minha bolha. A militância que hoje chama de bolha, né? Na internet a gente chama de bolha. Mas eles fazem muito isso. Então, fica uma campanha eterna. Durante os 4 anos que o cara tá lá, ele já sai dali pensando na outra eleição, né? Isso aí é ruim para nossa democracia, né? Porque a partir do momento que ele é eleito, né? Isso é uma opinião minha também. Eu sou favorável a ser 6 anos de período pro cara se elegeu, mas enfim, é só uma opinião, né? 6 anos? Eu acho que 6 anos seria eu sou contra a reeleição também. Eu acho que não deveria ter reeleição. Porque o cara já entra ali pensando na próxima. Você entendeu? E vai querendo poder, entendeu? Então, eu acho que seria mais democrático e o período... Porque assim, mais 4 anos não dá pra fazer nada. Acho que 6 anos seria um período legal. Pro cara entrar, se eleger, fazer as mudanças que ele tem que fazer. Isso para pulverizar e deixar o clima de renovação sempre ali... Exato. Aquele pessoa. clima de... É bom o clima de renovação, não é? Às vezes, quando você tá... né, tem muitas... Assim, principalmente em âmbito municipal, né? Às vezes, a cidade fica tão naquela... né, que pede, né? O período de mudança. Por mais que seja, você fala assim, puta, vai ser ruim se mudar, hein? Mas você fica naquela, mas e se mudar? Como seria, né? Você fica apagar para ver, né? Você entendeu? E assim acontece nas eleições, enfim. E as regras são essas, Carlos. E aconteceu essa polêmica no Lollapalooza, né? Isso aí só começou, né? A partir de agosto, que entra mesmo a campanha eleitoral de fato, aí você vai ver o que é... O que é... Assim, a última eleição já foi, né? Assim, né? Para presidente, né? Só na internet, né? O próprio presidente que está aí, o Bolsonaro, se elegeu pelo WhatsApp, né? Mesmo com um tempo escasso na televisão, ficava praticamente 24 horas na internet. E, por um lado, democratizou também a verba eleitoral, eu acho. Por quê? Um exemplo, né? Se gasta menos. Se gasta menos. A internet é muito mais barato, né? E outra, lembra aquele lance do... os candidatos, não, eu quero o tempo da TV. Lembra do tempo da TV? Sim, Aquilo lá já é passado, Carlos. As coligações, etc e tal, tudo era para inflar os políticos essa minutagem. Exato. Os políticos mais conservadores, com certeza, eles vão, né, eles vão prestar atenção nisso, tal. Eles ainda consideram a TV um grande, né, potencial. Mas, por exemplo, Bolsonaro, ele se elegeu pelo WhatsApp, ele tinha 8 segundos de TV. Você entendeu? E ele gastou numa campanha eleitoral dele 3 milhões. Enquanto o Meirelles, não sei, não me lembro quantos votos ele teve, né? Qual foi o percentual dele, mas ele gastou 44 milhões na campanha dele, o Meirelles. Né? Então, você vê a disparidade, né? O próprio Haddad, que também ficou em segundo, gastou 50 milhões, mais de 50 milhões, entendeu? Então, ajuda a democratizar isso aí também, né? Porque, assim... é gasto, né? Sai do seu bolso, né? O fundo eleitoral sai do seu bolso, sai do meu, né? Então, e a internet, ela com certeza é mais barata, né? Dá para democratizar e fazer com que as pessoas levem o debate ali para dentro também. Exatamente. Na realidade, as redes sociais é para fazer relacionamento, né? E a eleição ou é estragar relacionamento, porque também, principalmente em época de eleição, quantas pessoas em épocas de família, campanha, lembra? Nossa, e a eleição de 2018 foi a primeira, né, da internet, né? Ninguém acreditava, todo mundo, Bolsonaro não vai vencer nunca, né? O tempo de TV dele é de 8 segundos, os políticos mais conservadores, né? Eu lembro, porque eu venho analisando tanto as eleições. Também eu gosto disso, né? Quando tem eleição, eu gosto de ficar analisando as redes sociais para ver como que tá o clima, como que tá, né, como que a pessoa tenta convencer a outra de votar nela, entendeu? Tipo assim, é interessante esse jogo apetite. De persuasão. Exatamente, esse jogo de persuasão é legal. Eu venho fazendo isso desde 2012 para cá, principalmente nas eleições. Sabe? Mudou alguma coisa? Porque praticamente vai mudando a linguagem. Quer dizer, ao invés de você apertar a mão, você coloca uma foto sorrindo. Exato.
como chama, camisa dobrada, é um vídeo arregaçando a Até blusa. tem uma paródia aí do Marcelo Do Marcelo Adnet, citando muito nomes boa. e nomes, muito legal. Ele simplesmente coloca a receita do bolo em forma de jingle. Mas eu isso, trabalhei Carlão, muito tempo em campanha política fazendo jingle também. Nossa, a hora que eu olhava aquilo ali, eu falei, meu, cara. Mas é isso. interessante. Mas é interessante essa pergunta que você fez, porque mudou muito isso aí. Né? Hoje, quanto mais autêntico você é, né? Por exemplo, dá um exemplo claro. Eleições de 89, Collor versus Lula. A Globo tinha o poder na mão para fazer o que ela quisesse. Você entendeu? Da comunicação. Então, tanto que teve um livro do Boni, né? Ele cita isso, né? No meio no debate, o último debate entre o Lula e o Collor, ele deixou avisou o Collor, falou assim, eu vou deixar uma pasta com um monte de papel em branco, né? E você vai falar isso, que dentro dessa pasta tem isso, e prova que, né, para tentar intimidar o opositor dele, que era o Lula na época. Você entendeu? Então, olha só como que era o domínio da comunicação, tudo na mão da Globo. Então, ela fazia o que ela quisesse. Hoje, não. Hoje mudou. Conseguia até roteirizar um debate aí. Exato, exatamente. E roteirizar um debate, o debate é onde ali o candidato se destaca e as pessoas assistem para quê? Para decidir o seu voto na melhor proposta, Formar né? Uma opinião ali. Né? Formar uma opinião, exatamente. E hoje não. Hoje, quanto mais... Antigamente, as pessoas votavam, cara, isso é a minha percepção, tá? As pessoas votavam naquela pessoa que você fala assim, poxa, essa pessoa é boa, hein? Essa pessoa é mais do que eu, né? Como assim mais do que eu? Só pra você entender. Tipo assim, ela é estudada, ela é poderosa, né? Poxa, essa aqui vai cuidar bem do meu país, entendeu? Então, antigamente, nessa época do Collor se elegeu assim, né? Lembra lá como chama? Eu não sei, o matador de magnatas, não é matador de magnatas. O caçador de Marajás. Caçador de Marajás. Caçador de Marajás, entendeu? Então, as pessoas enxergavam no Collor, né, o cara novo, cheio de saúde, né, cheio de energia. As camisetas, a galera hoje fala de coach, etc e tal, essas frases e camisetas. Ele já metia um coach já naquele tempo. Exatamente. Você entendeu? E outra, a comunicação dele era... a oratória, você que estuda isso aí, né? A oratória dele, perfeita. Você fala assim, as pessoas olhavam para ele e falavam, cara, esse cara vai cuidar bem do meu país. Hoje não, Carlos. Hoje é completamente diferente. Hoje não é a pessoa que você vê, você vota na pessoa que é semelhante a você, entendeu? Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. A linguagem de comunicação dele, do simples... Não sei se você lembra da campanha do Bolsonaro na última, quando ele se elegeu agora em 2018. Né? As lives que ele fazia no meio da campanha, tomou uma facada, obviamente, começou a usar a internet mais do que nunca, né? Porque não podia sair. Né? Então, você vê que eu estava até analisando esses dias uma foto da campanha, numa live que ele estava fazendo a campanha, tinha, né, um com um celular aqui em cima do tripézinho, como chama? A toalha de mesa. Toalha da mesa de vó. Toalha da mesa de vó, né? O pão com leite condensado, você entendeu? Quer dizer, foi uma puta de uma metalinguagem. Quer dizer, exatamente. Ali é a mesma coisa, a gente trocando ideia aqui, alguém filmando a gente. E as pessoas, hoje as pessoas não votam no cara, por quê? Porque viram que esse cara que sabe mais, a população conseguiu enxergar. Falou, poxa, esse cara que sabe mais do que eu, ele foi impeachmentado, tanto que ele foi impeachmentado logo na primeira eleição democrática do Brasil, né? Depois que né, já foi impeachmentado logo de cara, entendeu? Então as pessoas falam, poxa, esse cara ele sabe demais, ele vai me roubar. Você entendeu? Como se fosse assim, né? Fala assim, pô, não. O cara, agora, quando as pessoas enxergam no cara que está pedindo um voto semelhante, e esse cara é semelhante a você, fala, não, esse aqui, se ele tentar, eu vou saber alguma coisa, entendeu? Então, mudou muita coisa. E a internet, ela veio para trazer isso, né? Hoje, quanto mais autêntico você é nas redes sociais, mais chance você tem que se eleger. Hoje não adianta você falar assim, não, eu vou transformar esse cara num político. Não existe mais isso, sabe? A pessoa entra ali e fala assim, ó,
Alex, eu quero me eleger, o que eu faço, né? A gente ouviu muito isso na eleição. O candidato chegava pra gente e falava, não, seja você. Seja você e só você. Mas como você... Não, redes sociais é pra quê? Relacionamento, né? O que você mostrou dentro desses anos que você está com um perfil nas redes sociais? Eu não mostrei nada, mas eu vou entrar agora. Agora é muito tarde, né, queridão? Você entendeu? Então, tem isso também. Muitas vezes a gente entrava até sem bandeira. Não sabia nem o que ia defender. Você entendeu? Sem bandeira, não sabe. Mas o que você vai fazer? Eu não sei, só quero me eleger. Poxa, né? Então, ajuda, né? A gente é publicitário, não é um milagre, como chama? O faz milagre lá. Simplesmente não é. E outra, tem aquela questão, a gente não é aquela questão do santo expedito, né? Exato. O cara das causas impossíveis lá, etc e tal. Sim, entendeu? Então, os candidatos hoje, eles não estão preparados para as redes sociais, sabe? Eles não estão. Fala a verdade para você, não estão. A maioria não está. Elas necessitam de pessoas que ajudem ela, né? Por exemplo, você vai entrar nas redes sociais só na época de eleição? Poxa. Não, e tem político que já é eleito e foi entrar Não, você nunca usou um Facebook, nunca usou um Instagram para divulgar o seu mandato? Você já era eleito? Não tenho. Não tenho, não. Por que você não tem? Não, eu tenho medo, eu não consigo ter assessoria e braço para responder as pessoas que vão perguntar. Poxa, você tem um cargo eletivo, né, e trabalha para a população, no mínimo você tem que ter uma assessoria para isso, né? É a mesma coisa, mas eu vou na rua e eu vou lá na casa da pessoa, não. Meu negócio é corpo a corpo, meu negócio é um abraço, um aperto de mão. A eleição municipal é isso, mas hoje com a internet, você vê aí, por exemplo, aqui em Jundiaí, o Jornal da Região, né? Postou um negócio agora, os caras já atingem milhares, a região inteira, você entendeu? Então é muito fácil você publicar um buraco na rua e isso aí reverberar pela cidade, entendeu? Poxa, na 9 de julho tem um puta buracão lá, onde eu tô passando todo dia, cadê eu tampar o buraco lá? Então é muito fácil ser político também hoje, porque a informação chega mais rápido até você do que você tem que fazer. Você entendeu? Só que vai dar trabalho, porque se você fomentar as redes sociais para você... Tem que construir uma imagem. Falando em político, né? Não em empresa. Estou falando em político. Se você fomentar as redes sociais para cima de você, você tem que ter... Você tem que ter estrutura para poder respondê-la, né? Não adianta nada você ter as redes sociais e não responder. Né? Mas é muito fácil, falar a verdade para você. Por exemplo, ser um vereador hoje, um prefeito, né? Hoje, com a informação que chega muito rápido para você, você consegue resolver o problema antes mesmo de ele estourar, né? E se transformar numa crise, né? Você entendeu? Então, é isso que a gente indica, você ter essa assessoria mesmo e tá ali nas redes sociais, porque redes sociais é para se relacionar, não é para ficar postando santinho, né? Exatamente. Igual tem nas eleições aí. E não dá para a gente terminar um assunto de campanha política, de redes sociais, sem falar, que eu acho que é um dos grandes exemplos, um ícone aí que se tornou um puta cara de sucesso também, que é o Barack Obama. Sim. Esse cara, na minha opinião, além da comunicação, postura, saber se relacionar com o público, saber utilizar uma rede social, se eu chegasse para você em 2008, falasse assim, o próximo presidente dos Estados Unidos vai ser um cara negro, com sobrenome muçulmano, e que 35% da sua verba vai para a internet, você ia dar risada da minha cara, né? Boa parte do mundo, na verdade, riu, até dentro dos Estados Unidos. Exatamente, deu no que deu, né? E depois veio o outro lado, né? O Trump, né? O Trump também veio pela internet, o forte dele foi na internet. De forma ilegal? Não sei, não vou julgar também porque não tem nada comprovado ainda, tem indícios, tem investigação, enfim, mas veio através da internet também, né? Assim como o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é uma cria da internet, é um político da internet também, entendeu? Mas é fake news, não tem nada provado, você entendeu? Ele tá presidente até hoje, tá eleito até hoje, então eu acho que pra gente julgar tem que esperar a justiça investigar e dar o veredito, né? Enquanto isso, é só, né,
como chama isso na lei? É o... esqueci o nome do termo. O trânsito em julgado. O trânsito julgado, e tem também o veredito a dúvida do... O benefício da dúvida. Benefício da dúvida, entendeu? Então, até lá, enfim. Mas só que a internet democratizou as eleições, isso aí é sem dúvida. E cabe também E mudou agora, muita coisa. E cabe também agora para quem costuma fazer todas as pesquisas na internet, cada vez estudar mais, geralmente aconselhável ser fora da bolha, ouvir outras opiniões para formar a própria opinião, né, Alex? Porque não dá para falar assim, olha, eu vou com a manada ali, eu vou com essa manada, eu vou com um determinado grupo e tô com ele e não abro. Então é aquela coisa de simplesmente saber pesar o lado A e o lado B, porque é o que vai fazer toda a diferença também. Porque senão, aí dá naquela questão, mesmo você ter falando assim, olha, o que é mais interessante aqui é ter renovação. Se não se pensar olhando os dois lados para tentar pelo menos pensar diferente, não vai ter renovação nunca. Porque o cara ou vai pensar só do lado A ou só do lado B. Exato, e para os próprios candidatos também, né? Ele é um, assim, muitos candidatos pulverizam a sua comunicação, isso é errado também, né? Não sabe aquele candidato que você falou que não sabe o que quer? Não sabe o que vai defender? Enfim, para você, um cargo eletivo, vamos supor, de uma eleição geral, um deputado federal ou estadual, ou o próprio presidente ou senador, você fala assim, pô, você tem que ter uma causa, você entendeu? O cargo legislativo, você tem que ter uma causa, você entendeu? Você não pode chegar e falar, não, eu vou fazer de tudo. Não. Eu vou do meio ambiente até terrenos em Marte. Você tem que trabalhar sua bolha, né? No cargo legislativo. Agora, assim, o cargo executivo já é diferente. É completamente diferente. Pra você ter uma ideia. Você entendeu? A forma de abordagem desses candidatos. Então, por que... Aí tá a diferença. Por que alguns se elegem com tanto e outros... quer dizer... contrário, né? Por que alguns não se elegem com muita grana e outros se elegem com pouco dinheiro? Por causa disso. Encontrou a forma de comunicar com a sua bolha. E é interessante, Alex, porque quando a pessoa está com principalmente uma questão de carreira política, e ela aspira realmente um cargo maior, ela tem que, a cada cargo, se comportando de maneira maior. Porque senão acaba virando simplesmente um porteiro, um síndico federal, digamos assim. Sim, igual eu falei para você, executivo vem com proposta. O que você vai executar, o que você vai fazer. E o legislativo é a causa que você vai defender. E o que você vai fazer para mudar, ou sei lá, meu intuito é mudar essa regra aqui. Então, o que você vai fazer para defender? Tem uma proposta de mudar as regras do jogo. Né? É isso que o legislativo faz. Para a gente encerrar, você vê um progresso político na cabeça do brasileiro? Quer dizer, o brasileiro está crescendo politicamente assim na hora de pensar, na hora de escolher? Como é que está o negócio? Muito, eu acho. Eu acho que muito, porque antes nem se discutia, ninguém sabia quem era o ministro do STF. Hoje todo mundo sabe, né? Chama até o ministro pelo apelido, às vezes muitos inventam, você entendeu? Então, eu vejo isso lá em casa, né? Na casa da minha mãe, né? Então, eu vejo que minha mãe ela já sabe o nome dos candidatos. Antigamente as pessoas não ligavam. Hoje as pessoas estão mais atentas à política, Carlos. E a internet fez isso, entendeu? Ajudou isso, entendeu? A politizar também a população. E eu acho que, assim, a gente tem uma democracia muito fraca, acho ainda. A gente pode fortalecer, né, se comparado aos outros países desenvolvidos aí. Mas, assim, eu acho que no futuro a gente vai aprendendo, sim. E já mudou muito de 10 anos. A mudança, eu acho assim, eu vejo, é palatável a mudança que teve de 10 anos para cá, assim, em termos das pessoas se procurar. Mudança de consciência. As pessoas se politizarem, de querer saber o que os caras fazem. Tanto que os próprios políticos ficaram com medo, né? Então, isso foi provado em 2013, né? Alex, obrigado pela tua presença aqui, obrigado por compartilhar conhecimentos e informações. O Sem Roteiro fica por aqui e agora a sua despedida também. Obrigado, Carlão, obrigado aí ao Gustavo também, da Arte Filmes, tá? É um prazer sempre estar aqui. Vim 2 vezes quase que meio que seguido aí, né, Carlos? Mas é assunto que a gente já tinha terminado e aconteceu também durante a semana e acabou fomentando e estamos aqui para ajudar aí quando você tiver
qualquer outro papo bacana, eu só não comento de Big Brother. O resto a gente... Quase, né? Nem tanto. Eu só assisto. Sem Roteiro, obrigado aqui pela nossa técnica. Sem Roteiro volta na próxima terça-feira, sempre no mesmo horário, às 8 da noite. É isso.